Nós estávamos conversando aqui e eu tinha mandado uma comunicação para tu. Eu disse, pô, a gente está precisando bater um papo, né? Porque nem sempre durante as palestras a gente tem condição de, às vezes, comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, né? Porque muitas das vezes a palestra é extensiva e aí você vai botar mais perguntas e aí você fica 3 horas lá com o pessoal, né? Tem palestrante que até gosta, né? Como a gente tem uma turma lá de fora da Europa, essa turma, 5 horas, já está beirando meia-noite lá, estão tudo querendo cair no mar. Inclusive é uma crítica que eu estava fazendo para mim mesmo, porque depois eu entrei no YouTube ali, foi ontem, e dei de cara com a palestra, e eu vi que tinha parte 1 parte 2, mas o que apareceu ali era a parte 2. Aí eu fiquei olhando algumas coisas e tal, revendo algumas Apareceu a coisas parte ali. 1? Sim, depois eu vi que tinha a parte 1 ali. É. Mas aí eu fui ver, na realidade, ali, em vez de fazer uma pergunta, eu fiz um tratado, né? A gente começa a tentar contextualizar e termina falando demais, né? É porque fica difícil, né? Muitas das vezes você conseguir resumir a tua ideia em 3, 4 palavras. Pô. Muito complicado. O Nil estava falando para mim, né, que ele tinha algumas dúvidas e a gente aproveitar até esse nosso bate-papo aqui para a gente tentar entender e ver qual o entendimento desse negócio todo. Porque o que acontece? Nós temos pego diversos palestrantes, cada um às vezes dentro de uma área, e a gente vê que nem todos eles fecham todos os seus contextos, né? Porque tem uns que tendem, né, para um determinado lado, outros para o outro, mas o interessante disso daí é justamente essa diversificação de informações. A gente que pesquisa, que olha, que vê, escreve, então a gente consegue pensar uma coisa ali, outra. Então eu falo assim, existe um peneiramento dessas informações e aí a gente acaba nesse peneiramento se aprofundando, né? E tentando entender todo esse contexto. Então, por exemplo, o Fábio, ele deve ter muita informação, mas a gente vê que um campo dele de atuação é um campo mais voltado para orgânico, e fica mais restrito a um determinado ponto. Enquanto tem outras pessoas que são mais abertas. Você pega um Danilo, você pega um João Vaillant, pega o próprio Hélio Magno, nosso irmão lá, que fez aquela palestra para a gente. Aliás, eu preciso pegar uma hora de novo ele para ver se a gente traz ele para conversar de novo. Então, tem algumas pessoas que eles abrem mais esse leque. Aí a gente fica com uma opção de ponto de interrogação na cabeça. Né? Eu tinha comentado com... O que eu percebo muitas vezes, né, o Fábio tem uma canalização específica, né, que então é mais ali aquele pessoal de Urano, né, enquanto que outros já têm uma diversificação maior, tem uma mente, tipo o Danilo, o Elan, como tu falou, que tem e tu consegue com isso juntar mais ideias. Mas o que eu vejo, essa diversidade, vamos dizer assim, é uma coisa normal, vamos dizer assim, no sentido de que nós estamos, né, a habitação, o contexto cósmico é muito grande. Então, se nós vamos nos situar só para nós aqui, que tudo que acontece a gente está mais familiarizado, é dentro do braço de Órion, o que está acontecendo por aqui, e é o que todos aparentemente têm nos trazido de forma mais específica o que acontece aqui, né, nessa nossa região da Via Láctea. Então, e aí que vem uma das coisas que eu queria, então, aliás, a principal que eu queria tocar no assunto, né, voltando de novo àquela questão desse processo interessante que nós estamos vivendo já há alguns milhões de anos, né, dessa confluência de fatos que existem, tanto positivos no sentido das energias, como dos sentidos negativos, das diversas guerras, né,
que houveram, então, essa guerra de ordem, que todos eles falam, né, de todos os acontecimentos ainda que existem, paralelo, vamos dizer assim, ao desenvolvimento, à evolução das raças, né? Mas determinadas raças, como estão os reptilianos, ou os greys, né, alguns, acho que os cinzas, que ainda são muito voltados para essa questão bélica, né? E aí a minha dúvida então, é o seguinte, né? Eu já comentei isso com vocês. Isso é voltado ainda à causa primária, principal, seria a revolução a questão de Lúcifer, né, que desencadeou porque aí tu pega o Urante, tu vai ler o Urante e outras informações, tu vê que as coisas ali, parece que aquilo foi que atingiu, a gente sabe, bilhões e bilhões de seres, né? E que até hoje tem questões, então, que dentro de várias raças, né? Que ainda o pessoal está ali brigando, disputando, né? Essa questão toda, né? Então, o meu aspecto que eu gostaria de discutir seriam essas causas primeiras, né? Desse processo que nós atravessamos, das dificuldades, né? Então, a Terra, a gente sabe que não só recebeu gente de Capela, mas de outros orbes, né? E vieram outras raças, e a gente, agora, eu vejo dessa forma, né? Esse processo seletivo de regeneração, e que muitas coisas aflorando, né? No meu entendimento, de que essa seleção natural vai definir aquele que ainda tem condição de ficar no planeta e o que vai continuar em outros orbes, em outros planetas. Mas, voltando então à questão das causas primeiras, né? O que vocês pensam disso, né? Por que se originou tanto problema no cosmos, nessa parte aqui do braço de Órion, né? No sistema solar, não, na Via Láctea? Você já leu alguma coisa, Saldanha, sobre esse assunto? Olha, eu não, até o Nilton falava agora e eu estava tentando ir, né, buscando alguma coisa nesse sentido. É que tem duas questões aí, né? Uma é a história, né? É todo esse contexto histórico e do que aconteceu, por que aconteceu e tal. E tem o outro lado, que é o lado espiritual, né? Da busca da luz, das várias frequências que nós, conforme vamos evoluindo, vamos atingindo, né? outras frequências e outras dimensões. Então, a coisa fica um pouco... Eu separaria em duas questões. Uma é essa questão histórica, essa questão, né, bélica e toda, mas se a gente se abstrair e partir para vamos dizer assim, para um horizonte maior, eu não sei se vocês já viram alguma coisa, no YouTube tem muita palestra dele, é o Laércio Fonseca. Já. Já. É um astrofísico, astrônomo, físico, e me parece... Hã? Espírita também. Né? Médium, espírita. Médium, espírita. Então, esses dias eu assisti uma palestra dele e ele estava falando da diferença entre canalizar e mediunidade. Né? Então, e casualmente, dentro da palestra dele, por isso que eu digo, essa pergunta, Nilton, ela no momento que tu conseguir buscar as informações, porque ele aborda todo o contexto, Comando Terra, Cabala, ensinamentos orientais, né? Ele faz todo um contexto, né? E nessa que eu assisti, ele fala a diferença entre mediunidade e canalizar. Então, no entendimento dele, a pessoa que canaliza, ela não tem, por falta de preparo, eu entendi assim que é mais dentro do contexto da filosofia oriental, do próprio espiritismo, do que kardecismo e outros, que te dá um estofo maior.
Então, e casualmente, na palestra dele, ele fez uma crítica sobre as canalizações e em função dessa falta de estudo e de preparo, que muitas vezes a pessoa que canaliza, ela coloca muito da sua intuição, mistura o seu pensamento, a sua intuição com realmente o contexto que ele está recebendo. O médium teria essa capacidade por ter mais preparo. Então, na canalização, ele comentou e deu um exemplo, falou, pois é, porque vi, que túnel. Eu não entendi, porque eu não li nenhum livro do Fábio. Isso foi, eu estava assistindo, eu acho que foi no... Não sei se foi no sábado ou no domingo que eu estava assistindo. E acho que foi no sábado. E eu vi que ele comentou, vi que túnel e tal, mas não entendi muito bem. Ele disse que não ia citar nomes. E aí, quando foi na nossa... Não, foi sábado, porque domingo foi o nosso encontro ali. Então, quando eu vejo domingo, ele está falando, lá adiante, quando ele citou esses dois nomes, é que eu fiz a associação, né, dos exemplos que ele estava dando, e que um deles era o Fábio, porque ele usou os dois, né, os dois mentores que o Fábio usa. Eu não tinha visto falar nele, não tinha lido os livros dele, né? Então, ali ele separa essa diferença entre canalização e mediunidade, né? Então, essa pergunta do Newton está muito mais para um contexto histórico. Por exemplo, se a gente evolui mais para o lado da cabala, para o lado das dimensões espirituais, né, da ascensão através do amor incondicional e essas outras coisas, eu separo assim. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa ali. Entende? Sim, com certeza é. E a minha pergunta foi realmente mais direcionada no aspecto histórico, né? Do que exatamente como tu separasse bem a parte espiritual e a parte histórica, vamos dizer assim, como tu te referisse. E é realmente a história que eu às vezes fico me questionando, e daí a minha pergunta para vocês nesse aspecto histórico da coisa mesmo, né? Eduardo. Como tu citou, só um momentinho, como tu citou Capela ali, uma pergunta que eu ia fazer para o Marco, eu já emendo nessa, ele falou muito reptiliano, lagarto, essa parte toda, e eu estava associando com o espiritismo, porque o espiritismo evoluiu muito em termos de informação, né? Eu acho que é porque a sociedade, aos poucos, né, vai ficando mais a tecnologia, a física quântica, vai trazendo mais base para que os médios consigam, porque o Chico Xavier já falava lá atrás, né, uma série de coisas, mas extraterrestre nunca foi associado com o espiritismo, e agora tu vê que as lideranças kardecistas aí já fazem essa associação de uma forma muito natural. E aí, Marco, o Newton e o Eduardo, a questão dos exilados de Capela, né? Eu estava tentando buscar onde entram os exilados de Capela, porque o kardecismo, através das suas lideranças, dizem que praticamente a Terra foi povoada com os exilados de Capela. E aí a gente entra nos reptilianos e a coisa vai, para mim, ficando um pouco confusa nesses retalhos aí. Eduardo, fala aí, depois eu falo no final. Bom, então, como que eu entendo essa coisa toda? A gente tem uma grande separação de ideologias, né? Se você for pegar o Laércio Fonseca, o Laércio não acredita em extraterrestre negativo, entendeu? Sim. Essa parte de reptiliano, o Grey é amigo dele, ele tem, inclusive, mentores greys que orientam ele, e ele acha uma falácia porque a tecnologia desenvolvida pelos extraterrestres são muito superiores e não tem condição de ter essa negatividade toda que se planta por aí. Essa é a opinião dele, né? Mas pelos estudos que eu já fiz, pelas orientações que eu já fiz, o que eu entendo hoje no meu quebra-cabeça é que a
a Terra, o planeta Terra, está ascendendo hoje. Está havendo uma ascensão, que é essa transição planetária. Essa transição planetária ela tem vários planos para se atingir, plano A, plano B, plano C, para se atingir a ascensão. É inevitável, porque a cada 25 mil anos, a Terra dá um ciclo geral no Sol central, né, e culmina, por exemplo, nós saímos da área de peixe para aquário, nós estamos entrando em aquários de novo. Então, a cada 25 mil anos, ela faz isso. Cada vez que ela dá essa volta, existe, na teoria quântica, uma possibilidade do ser humano que está na Terra de ascender espiritualmente, sair da roda de samsara de reencarnações. Então, nós tivemos isso com os Atlantes, nós tivemos isso com a Lemúria, várias oportunidades, e nós perdemos essas oportunidades. Essa terceira volta agora não tem mais possibilidade de o planeta vai ascender vibracionalmente, a gente querendo ou não, porque Gaia, que é o planeta Terra, ele é um ser vivo, e ele chegou nesse momento agora que ele precisa ascender. Então, é como se fosse assim, a cabala escura, os seres que nos dominam, nos escravizam espiritualmente, eles já sabem que eles perderam esse planeta. O planeta Terra está perdido. Não tem como recuperar. A guerra hoje que está incutindo nisso tudo são os seres humanos. Por quê? Eles sabem que a separação do joio do trigo, os seres vibracionais que não vão poder continuar no planeta da Terra, que vai ser um planeta de regeneração, eles vão ser exilados, assim como aconteceu com os capelinos quando vieram para cá. Vai acontecer o mesmo processo. Aí você vai ser exilado, vai ser recolhido pelas naves e vai ser enviado para um planeta primitivo. E num planeta primitivo, a roda de samsara é mais rápida do que aqui. É como se você morresse e reencarnasse de novo, morresse e reencarnasse de novo. Não tem nem esse tempo que a gente tem aqui de um tempo no astral para depois retornar. O processo é mais rápido. Então, os seres que dominam a gente hoje também dominam esses planetas primitivos. Então, a guerra hoje é a disputa de quem vai para o primitivo ou quem fica aqui. Então, eles estão lutando para que se abaixe a vibração do ser humano, porque o que é a transição? É um aumento de frequência. Então, se a nossa frequência abaixar, nós vamos desencarnar e vamos para um mundo primitivo. É o que eles querem, é o que a Cabala Negra quer. É vencer essa luta para continuar o domínio sobre nós. Porque nesses mundos primitivos para onde nós vamos, eles dominam lá também. E os seres de luz não estão querendo, estão lutando para ficar um maior contingente de gente aqui na Terra, uma vibração maior, e ascender espiritualmente junto com Gaia. Então, a luta é essa. Entendeu? Nós estamos nesse pé de luta. Agora, qual é o plano para a transição? Aí fala-se no flash solar, que é um dos planos que tem. O flash solar como é que a gente poderia entender o flash solar? Você, dentro de uma casa, você tem vários aparelhos eletrônicos ligados em 110 volts e, de repente, você muda a voltagem para 220. Você queimaria todos os aparelhos de uma vez só. Na Terra, nós estamos em 110 na matéria. O flash vai jogar para 220. Inclusive, o flash solar vai queimar todos os aparelhos eletrônicos, elétricos, tudo isso vai queimar. E as pessoas que não tiverem dentro dessa faixa vibracional vai desencarnar instantaneamente. Entendeu? Então, o que eles fizeram? Eles criaram, e isso é a informação que eu tenho,
criaram o coronavírus e utilizaram da mídia para criar uma negatividade mental para baixar as frequências e não permitir que as pessoas, coletivamente, criem uma massa crítica que possa dar uma ascensão espiritual ao maior número de pessoas. Entendeu? Qual é o contexto que estou dizendo? Como aconteceu lá em Capela. Os capelinos também passaram por essa transição, foram exilados de lá e vieram parar aqui na Terra. Só lá que foi aqui uma na guerra Terra, nuclear, né? Foi uma guerra nuclear. A transição nossa não pode mais ser de guerra nuclear, porque essa hipótese, eles desarmaram vários sistemas nucleares aí para que isso não acontecesse, entendeu? Então, eu acho que pela guerra nuclear, nós não vamos, por esse sistema, nós não vamos passar mais. Entendeu? Por isso nos deram aí 50 anos, né? Exatamente. Nos deram 50 anos aí para nos decidir para que lado a gente ia. E esse aumento de frequência, ele está diretamente ligado ao amor. Né? Exatamente. Quer dizer, ao amor, ao compartilhamento, né? E é por aí que tu aumenta a tua frequência. Né? Agora, a minha dúvida maior hoje, com relação a isso tudo, que eu, fazendo esse estudo, esse contexto, então, se você cria o coronavírus como uma forma de abaixar a frequência, para, na hora de um desencarne em massa ou coletivo, o maior número de pessoas for para um planeta primitivo, e eles dão a solução do coronavírus com uma vacina, se essa vacina, que foi também desenvolvida pelo sistema, né, pelo sistema cabalístico, pelo sistema negro, se essa vacina vai trazer algum prejuízo ou não para a nossa população. E isso aí eu ainda não consegui descobrir se essa... Eu tenho dúvida se essa vacina... Dizem os espiritualistas que essa vacina vai ser um passaporte para você não conseguir uma vibração mais elevada. Não posso te afirmar. Isso é o que eu ouço falar por aí. Não sei se é verdade também. Isso é uma dúvida que gera... Eduardo, o Newton já está preocupado. Ele já tomou a vacina. Olha só, eu até vejo o seguinte, tudo tem que estar dentro de um contexto histórico. Eu estava vendo aqui um vídeo que ele falava o seguinte, que a humanidade hoje ela está fazendo um estudo que vai até em torno de 7.000 anos atrás. Né? Mas a gente sabe que esse contexto nosso da humanidade histórica ele vai muito além do que a gente pode imaginar. Né? Quando o Saldanha comenta ali que dentro da doutrina do espiritismo hoje é que eles têm falado mais dessa relação com os seres fora do planeta, mas a gente vai ver o seguinte, Kardec, quando codificou a doutrina 165 anos atrás, ele já falava dessa relação com os seres extraterrenos. Você pega um caminhão de livros, Chico Xavier, 90 e tantos anos atrás, já vinha trazendo. Então, o que acontece é que grande parte dos espíritas eram muito ortodoxos e eles não aceitavam muito, porque a maioria deles vieram da religião católica, já tinha ali dentro deles uma opção de conceito. Mas se você pegar, por exemplo, no Consciência Acorda, pegar a palestra do Danilo, pegar a palestra do Jean Valjean, pegar a palestra do Fernando, que ele fala disso que o Eduardo comentou, Fernando Machado, você pegar o próprio Hélio Magri e mais uma série de outros palestrantes, a gente vai conseguir pensar todas essas informações, porque todos eles falam disso daí. O mais interessante de tudo, porque quando você pega Edgar Morin, que escreveu os Exilados de Capela, lá dentro da doutrina espírita, quando você pega... Eu tenho um outro livro aqui, que que ele fala a outra face Capela, a outra face de Adão, um negócio assim, que também é um outro cara que é por um espírito de um israelense bem não sei o que das coisas, que ele fala sobre essa situação. A gente vai bater no início de toda essa história, né?
Porque, por exemplo, quando o Fábio comenta ali que ele põe a terra, ó, vocês estão entregues baratas, aí vocês se viram aí, resolve isso daí. Eu tenho lá Pode minhas atender dúvidas. aqui, Ana. Eu tenho lá minhas dúvidas porque eu acho que também não é assim. Então, nós somos o resultado de uma história que ela não está há milhares de anos, ela está há milhões de anos, talvez muito mais do que isso, porque a própria Terra, a vida aqui no planeta, levou 2,5 bilhões de anos para poder formar e chegar no que nós somos hoje. Então, existe essa história da canalização e da mediunidade, que eu acho que todas as duas elas trabalham dentro de um determinado mecanismo e todas as duas elas estão sujeitas à influência daquele que está canalizando ou está mediunizado, trazendo a informação. Então, a pessoa tem que ter muito consciência de que a informação que ela está trazendo não é dela. Você pega, por exemplo, o Rodrigo Roma é um canalizador. Você pega a Mônica Medeiros com aquela a Áquila lá, que também são canalizadoras, né? Então tem essa diferença mas eu acho que eles usam o mesmo mecanismo que é o mecanismo da pineal, abrindo portal dimensional e por ali as informações fluem. Mas eu vejo que nós somos resultado, tá, de algumas coisas que já aconteceram no universo e a gente tem que se apegar a essas pessoas que pesquisam e que trazem essas informações. Nós somos resultado de algumas guerras, como o próprio Jean Valjean falou, de que o Danilo também, de seres que foram retirados de alguns lugares e colocado aqui nesse planeta através de um processo universal, o processo de reencarnação. O processo de reencarnação não é só do planeta Terra, ou seja, ele acontece em todo o universo. Pode ser, segundo o Danilo, que daqui a no futuro, o processo de reencarnação ele tem uma característica diferente desse que a gente conhece. Mas que foram trazidos esses seres para cá e aqui começou a história. O grande problema da história, que eu vejo, isso daí é um ponto de interrogação que eu tenho, que eu pesquiso, eu olho, vejo, é a questão quando você dá de cara com o Homo sapiens. Porque quando você pega a história do Espiritismo e ele vem montando de uma forma cronológica, direitinha, como é que aconteceu cada etapa até chegar ao Homo sapiens, né? Você pega dentro do Espiritismo essa cronologia todinha bonitinha, né? E a gente sabe que aqueles que montaram toda essa cronologia, eles eram muito avançados, estavam fora daqui, o próprio Cristo, que fazia parte de um contexto crístico universal, e que eles falam que outros cristos não queriam que o Cristo viesse e reencarnasse como um ser humano aqui, e passasse pelo que ele passou, mas tudo bem. Então, houve todo um processo de genética até que a gente chegou no Homo sapiens. Quando a gente chega no Homo sapiens, que a gente tem um cérebro maior, que a gente tem condições de desenvolver melhor, é onde que os capelinos caem aqui. São trazidos porque eles já tinham uma capacidade de inteligência muito grande e eles entram dentro desse contexto. Só que eles são resultante de alguns processos que aconteceram no universo, de guerras, etc. e vieram para cá para se refazer. Só que, segundo fala, que eles vieram para cá e aqui eles colocaram em prática todo o poder que eles tinham. Tinha uns que eram muito materialistas, outros muito espiritualistas. Eles trabalhavam uma energia que você já deve ter ouvido falar, que era a vril, que os nazistas usaram. E essa energia, quando você pega a história do olho de Horus, que está lá em cima do Egito, há 4.000 anos atrás, essa energia que era a energia que eles usavam para cortar aquelas rochas anular a força da gravidade em cima e tirar a rocha lá de 700.000 toneladas e botar lá no Muro das Lamentações, etc. Só que esses caras fizeram tanta cagada e tanta vontade de cair no mar daqui, porque isso aqui para eles era o cocô do bandido, né, do cavalo do bandido, eles abriram um portal dimensional. Quando eles abrem esse portal dimensional, a turma de fora que vigiava a gente aqui, que fazia parte de tudo, pega e interfere. Aí eles pegam isso
nas palavras do Daniel. Pega a quarta dimensão, vira em cima da terceira dimensão, afunda a Atlântida, porque eles estavam nessa região, eram os Atlânticos, eles afundam a Atlântida e cria aí o umbral. E quando você pega, por exemplo, alguns filmes que eu já comentei isso daqui, você pega algum filme como O Nosso Lar, você vai ver lá uma opção de urubu voando, que não é o urubu que está voando. Eram draconianos, eram reptilianos, aquela turma, porque eles aproveitaram a brecha que tinha no planeta para eles virem fazerem o que eles sabiam fazer melhor, né? Que era bagunçar e etc. Mas aí você dá de cara com os Anunnakis. Eles falam que os Anunnakis vieram e criaram a raça, o Homo sapiens, há 300 mil anos atrás. Mas a história dos Anunnakis, praticamente, ela está em cima de 7 a 9 mil anos para cá. Então, de 7 a 9 mil anos é que a história dos Anunnakis. Então, eles falam que, segundo diz, é que existia um projeto de Jesus de usar os Anunnakis e toda a tecnologia genética que eles sabiam manipular, né, para poder aperfeiçoar a raça humana. Só que os Anunnakis, eles teriam, dentro da descendência deles, uma parte reptiliana. E eles destruíram quase o planeta deles. Lá, o Sul brigando com o Norte, e era guerra atômica pior do que a que a gente tem aqui. Chegaram aqui, quando você pega aquele filme, subliminarmente, o Deuses do Egito, vocês tiveram a oportunidade de pegar, você vai ver que eles eram todos gigantes, os deuses. Eram de feições humanas, mas eram todos gigantes. Você pega os deuses do Egito, aí você vai entender mais ou menos essa coisa toda. Aí os Anunnakis vêm para cá, desenvolvem toda a genética para a concepção do trigo, da batata, porque eles precisavam de alimentar a turma que tirava o ouro daqui. Só que eles eram guerreiros por natureza, eles brigavam entre eles. Se você está desse lado e pulou para o lado de cá, fechou o tempo. E aí eles chegam aqui e começam a criar os semideuses, que a gente vê dentro da mitologia grega, que era o resultado do quê? Da raça adâmica, vamos dizer, do Adão que eles projetaram geneticamente, viram que eles não conseguiam se reproduzir, e eles pegaram e tiraram o DNA dele e enfiou ali naquela turma. Por isso que muitos historiadores dizem que os deuses assinaram lá quando eles fazem isso daí. E nosso DNA hoje, você vai pesquisar, você vai ver que tem dentro do nosso DNA uma parte extraterrena, que está relacionada. Só que os caras eram muito brigão. Era aquela turma de semideuses, eles se rachavam ali. E quando eu escrevi, por exemplo, a Festa do Tempo, isso daí ficou muito claro quando aquele cara aparecia para mim e mandava pesquisar. Por quê? Quando você pega essa briga que eles faziam entre eles, aí você vai entender que o Vesúvio, quando entupiu Pompeia lá de lava e fez o que fez, ele foi uma explosão provocada. Isso daí está dentro da Bíblia. Quando você pega os históricos, você vai ver lá que isso daí está dentro da Bíblia escrito lá. Eles explodem o Vesúvio porque tinha uma turma que tinha mudado de lado, que estavam lá combinando lá. Só que eles não tinham uma dimensão da merda que eles estavam fazendo. Desculpe o termo, né? Da cagada que eles iam fazer. E a explosão foi tão grande, foi uma explosão atômica, foi tão grande que ele destruiu 5 cidades daquela região. Eles criaram uma nuvem radioativa que isso daí está tudo nos históricos, que levou 1000 anos para desfazer isso daí, acabou com a vegetação, fez um diabo. Então, quando você pega algumas histórias e vai ver, por exemplo, eu até estava olhando aqui, no caso, por exemplo, de Göbekli, não sei se vocês já viram, né? Göbekli Tepe, lá na Turquia. Quando você pega, por exemplo, a situação de Pompeia, Herculano, e aí chega ali naquela região da Mesopotâmia, você vai encontrar uma porção de cidades do norte e do sul do Iraque, que aquela porcaria ali foi feito um carnaval danado. Por quê? Eles acabaram fazendo uma besteira, explodiram o negócio para acabar com o que eles achavam que deviam fazer. Quando eles viram o negócio, eles entraram na nave dele e caíram no mato. Então, hoje, por exemplo, tem marcas de naves
de pouso de lugar de nave lá naquela região da Arábia, que está lá marcado no chão até hoje. Então, eles falam, por exemplo, que o dilúvio foi local, não foi mundial, também provocado por eles. Então, aí o que acontece? Quando você fala de história, como a gente volta a 7.000 anos atrás, a gente vai pegar uma informação mais nova e que está sendo garimpada por arqueólogos, por uma opção de cara aí que estão descobrindo e estão fazendo essas ligações, né? Por que determinadas cidades foram templos, vamos dizer assim, foram entupidos, fechados com terra, e cidades desapareceram da noite de um dia de um lugar para o outro, e são grandes cidades para aquela época. Então, tudo tem essa história. A grande ligação que a gente ainda tem problema, justamente na questão de confiança, né, são das informações que antecederam todo esse tempo nosso, do nosso planeta. São as informações que vieram com seres lá de Capela. Göbekli Tepe, por exemplo, lá na Turquia, eles falam que tinha uma ligação com Sírios. Você pega o que o Eduardo falou, por exemplo, lá da Era de Aquário, está ligado às Pleiades. As Pleiades, quem fala muito das Pleiades é o Divaldo, né? O Chico, que quando comenta que Emmanuel desdobra, ele leva lá numa nave nas redondezas da Lua de Saturno, que ele falou que a nave era tão grande que confundia, que tinha um porão lá com um caminhão de naves, e aí o Chico fala isso daí, né? Ele comenta. E agora, há pouco tempo, aí, a Agência Nacional Rússia andou fotografando uma nave que estava apavorado quando viram o tamanho da nave. Uma nave com 3.200 quilômetros de comprimento, 800 quilômetros de diâmetro. Então, não era um... Aí você vai entender o desdobramento do Chico com a ligação com essas informações que a ciência está pesquisando. Então, eu acho o seguinte, existe um descortinar que ele vai acontecer nessa revolução que a gente vai ter daqui para frente, que a gente vai perceber algumas coisas que até então elas estavam escondidas para a gente. O Rodrigo Romo fala que a partir de 2026 essa história de ser de outro planeta agora vai aparecer. A gente sabe que tem muitos seres, muitas naves que estão aqui dentro da Terra, né? Entre o terreno, enfim, a gente sabe disso aí. Então, quando a gente começa a ligar essa montanha, a gente dá um nó na cabeça. Eu, por exemplo, no dia que o Fábio falou aquela questão, até o Saldanha escreveu lá, não sei o que, atemporal, né? Que quando você fala de espaço e tempo, né? Que é uma coisa fundamental lá na lei da relatividade do Einstein, do Newton, aquela coisa toda, você dá um nó na cabeça, porque hoje, na Terra, nós medimos o tempo pela velocidade da luz, que não dá 300 mil quilômetros por segundo, né? Ela dá 299,700 não sei quantos, que é a velocidade da luz. Então, o que não existe, os cientistas ficam tudo doidos porque eles falam que não existe nada que seja maior do que a velocidade da luz, né? Mas eu fico pensando numa coisa que o Newton comentou comigo uma vez. O Newton foi piloto internacional. O Newton falava que quando ele saía daqui para os Estados Unidos, chegava lá, ele via que a barba dele crescia mais, né? Não foi isso que você comentou uma vez comigo? Sim, era mais para a Europa, mas no sentido... A barba crescia mais do que... E aí eu estava olhando uma matéria dizendo que todos os astronautas que ficam na estação espacial, eles viajam no futuro do nosso tempo cerca de 0,07 milissegundo ou segundo. Eles vão no futuro em torno de 0,07 segundos ou milissegundos, e depois, quando vêm para a Terra, eles voltam. Então, a gente não tem como a gente pegar e falar que essa relação espaço e tempo, ela não... Eu tenho hora que eu fico assim, me dá um nó na cabeça danado. Primeiro, tem umas piadinhas que o pessoal fala o seguinte: o que é mais rápido, né? Você acender uma luz ou você ter uma dor de barriga e pensar que tem que correr para o banheiro? Então, eu falo o seguinte: o pensamento é mais rápido do que a luz. Um negócio meio maluco, mas aí você fica pensando, né? O nosso pensamento, né? Ele tem uma taxa de velocidade
que se a gente for, em alguns momentos, fazer um comparativo, a gente vai pensar que o nosso tempo de pensamento ele vai mais rápido que a luz. Mas a gente tem algumas informações, e eu acho que a indústria cinematográfica ela é mestre em fazer isso, de trazer uma série de informações subliminares que traz para a gente alguns pontos de interrogações que você começa a analisar. Por exemplo, aquela última série do Star Trek que terminou, né, que eles descobrem um mecanismo de viagem, né, de encurtar essa viagem espaço-tempo através dos poros, que é um mecanismo que está ligado ao pensamento do cara. Então, o cara, por exemplo, ele tem uma imagem de vamos dizer, o cara traz um mapa para ele de uma ponta do universo, né? Ele é ligado a um mecanismo na máquina, ele pega aquela imagem, ele precisa conhecer aquela imagem. Quando ele pega aquela imagem, ele pensa e, através do pensamento, instantaneamente ele está naquele lugar. Ou seja, ele consegue ultrapassar a velocidade da luz, porque a luz não consegue fazer o mesmo percurso que ele faz através do pensamento. Então, tem algumas coisas que a indústria cinematográfica ela traz para a gente e que vale a pena, às vezes, a gente dar uma parada, dar uma analisada e pensar, né, em toda essa engenharia genética que está dentro dessa história nossa, tá dentro... é um negócio que nem sempre a gente pode conversar com todo mundo esse tipo de coisa. Eu falo com você que eu for doido. Marco, essa linha do tempo que você está falando aí, essa tecnologia já existe na Terra há muito tempo. Para você ter uma ideia, os reptilianos da nova ordem mundial, né, quando eles fazem a agenda deles, cada planejamento que eles fazem, eles utilizam essa tecnologia para ver se dá certo. Então, eles vão lá na frente. Quando a agenda dá errado, eles mudam aqui para que ela dê certo. Então, até hoje, tudo que eles planejaram deram certo. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela já foi pensada no propósito de abaixar a frequência vibracional, que eles já sabiam que no futuro seria inevitável perder o planeta Terra. Então, já vem procedendo nessa marcha há muito tempo. Então, o que aconteceu? De uns tempos para cá, quando eles criam algum plano para verificar o resultado é sempre o mesmo. Ou seja, eles perdem a batalha, eles não conseguem mais ter interferência na humanidade, utilizando essa tecnologia. Por isso que se diz que a luz já venceu. Não tem muita gente falando aí, a luz já venceu, a luz já venceu. Né? Todo mundo fala isso. Por que a luz já venceu? Porque nessa tecnologia que vai para o futuro já não tem mais resultado, não tem mais possibilidade de dar resultado diferente. O resultado sempre é o mesmo. Qualquer que seja o planejamento, o final vai ser sempre o mesmo agora. Então, eles já sabem que eles não têm saída.